você vai trazer a base. Eu falei, a base? Quem é do mundo já entendeu. A base é a base. Porque não adianta nada a gente levantar as cadeiras se não tiver base. Se não tiver base, cai. E o Senhor já começou a falar comigo antes de vir para cá, porque se você não sabe, a gasolina vai aumentar. E eu fui até um posto e esqueci de abrir para o frentista. E o frentista falou para mim, como é que você quer que eu coloque gasolina, enche o tanque, se você não abrir aí a portinha? Aí eu faço essa pergunta para vocês. Primeiro dia da campanha, não adianta nada vocês virem se vocês não abrirem a portinha do seu coração para serem cheios da presença de Deus. Amém, igreja? Aleluia! Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então? No livro do profeta menor Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala sobre a promessa da efusão do Espírito, que já realmente aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Alguns sensacionistas dizem que realmente só foi para aquele tempo, né, pastor Paulo? Mas a gente tem visto que não foi. É que eles não abriram a portinha para serem cheios. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor então. Diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Pai querido, Pai bendito, estamos nós aqui mais uma vez entregues na Tua doce presença, Senhor. Presença essa, Senhor querido, que nos constrange, Senhor amado, porque sentimos a Tua santidade. E santidade esta, Senhor, que nos mostra a fraqueza a qual somos, papai. Já ouvimos, Senhor querido, as oportunidades que aqui foram cedidas, sentimos a Tua presença, mas agora chegou a hora da Tua palavra, a hora essa que o Senhor vai falar intimamente conosco, Senhor. Por isso, eu lhe peço, papai, que o Senhor venha abrir o nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra faça morada, Senhor, faça morada, levantando, restaurando, edificando, consolando, exortando, papai, mas acima de tudo, glorificando o Teu santo e poderoso nome. E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus e pode se assentar. Aleluia! Como eu disse, eu falava ao Senhor, eu gosto, até porque nasci no Pentecoste. A minha primeira experiência com Deus foi através de um Pentecoste. Fui batizado com o Espírito Santo quando morava em Campinas a trabalho, 2 anos fiquei ali. E logo nos primeiros meses que estava ali, fui então convidado a procurar uma igreja, convidado pelo próprio Espírito Santo. E chegando então nesta igreja, o meu sonho era ser batizado com o Espírito Santo do Senhor. E de repente então, num culto onde Deus estava falando poderosamente, eu estava escondido, não tinha cargo algum, mas era servo e continuo sendo servo do Senhor. O Espírito Santo de Deus me tocou de uma forma aonde eu, bem pequenininho como eu sou, eu fiz um estardalhaço na igreja, aonde os obreiros tiveram que me segurar falando, calma, e eles não sabiam que era a primeira experiência. Eu falava com Deus dizendo, Senhor, por que eu tive que sair realmente da onde eu moro, da onde eu habito, da igreja onde congrego, para realmente receber longe? E ele segredou ao meu coração dizendo, porque ali você estava completamente desprendido de todas as coisas e de todas as pessoas e de tudo aquilo que te rodeava. E eu aprendi então que quando nós queremos ser tocados pelo Espírito Santo, nós temos que estar vazios de nós mesmos para que ele possa nos encher. A palavra de Joel, profeta menor, ela tem algumas características e evidências importantes para os nossos dias de hoje. E se eu pudesse falar, parece que nós estamos vivendo o tempo de Joel.
Porque ainda hoje há uma discussão entre alguns que acham que este livro foi escrito 400 antes de Cristo ou 800 antes. Em outras palavras, antes do cativeiro babilônico ou depois do cativeiro babilônico. Mas é por isso que é muito importante nós reconhecermos e conhecermos os originais, porque nós vemos no capítulo 1 do livro de Joel, todo o verbo hebraico no passado. Isso significa que Joel estava falando de coisas que havia já acontecido. Então nós começamos a analisar Joel narrando, falando, não só de visões, mas como de alguns fatores que aconteceram, aonde ele alertou ao povo, aonde ele trouxe palavras justamente para surpreender o povo no caminho onde eles estavam andando. A gente vê pelo livro que Joel começou a mostrar e escancarar de uma forma completamente drástica, para não dizer aterrorizante, como estava o ambiente do reino do sul de Judá. E Joel, então, ele começa a falar sobre problemas sociais, problemas espirituais, problemas econômicos, problemas políticos, mas ainda assim, problemas ministeriais. Joel, ele começa a falar a respeito de um enxame, de uma chuva de gafanhotos que estava completamente alvoroçado e destruindo toda a plantação existente, a vegetação. Aquilo que o povo escolhido de Deus estava se segurando como uma forma de poupança, o Senhor permite então que estes gafanhotos destruam, devorem. Mas não eram simplesmente alguns tipos de gafanhoto. Nós vemos então, no capítulo 1, versículo 4, que ele vai decifrar ou vai distinguir aquilo que estava acontecendo. E ele diz, o que ficou da lagarta o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto a locusta comeu, e o que comeu ficou de locusta, e o pulgão comeu também. Se no capítulo 1 ele fala a respeito que os gafanhotos destruíram toda a vegetação existente, mais à frente ele fala que a raiz também foi contaminada, no sentido de dos gafanhotos comerem até mesmo a raiz, para não ficar história. De repente a gente começa a analisar o tempo em que nós estamos vivendo. Épocas de guerras, época de pandemia, de enfermidades, de morte, de perdas. E começamos então a clamar a Deus, dizendo, aonde está Deus em todas estas coisas? Deus está em todas estas coisas. Joel estava falando ao povo que tudo isso estava acontecendo porque o povo havia se esquecido de Deus, virado as costas para Deus. Se nós olharmos o pano de fundo de Joel e nosso ambiente hoje, o tempo em que estamos vivendo se assemelha a muito. Sabe por quê? Porque muitos se dizem cristãos, mas não vivem como verdadeiros cristãos. E quando se vive como cristão, se acha no direito de reivindicar alguma coisa de Deus. Ou se não bastasse, determinar colocar Deus na parede. Joel estava advertindo todo este tempo. Joel estava falando a respeito de tudo isso. Mas eu louvo a Deus porque conforme vinha a sentença, Joel também estava sendo usado para falar de um tempo a qual viria. Nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor dizendo, e há de ser que depois, isto mostra uma sequência. Muitas vezes estamos simplesmente esperando aquilo que é bom, mas não queremos passar pelo processo. Não queremos entender que através do processo, o resultado talvez seja bom ou ruim. Se nós não respeitarmos também o tempo do processo,
o resultado pode ser ruim. E Joel estava explicando tudo isso. Joel estava falando a respeito disso. Mas parece que a geração de Joel era uma geração que parecia muito conosco, e não me entenda por mal, que eu sempre vou fazer esta comparação, porque assim Deus colocou no meu coração. E quando eu falo de gerações parecidas, eu estou falando de uma geração que não gostava de ser confrontada, que não gostava de ser apontada justamente nos seus erros. Profetas, homens de Deus se levantando para falar a respeito da nação, mas a nação não queria escutar, pelo contrário, dava as costas, virava os ouvidos e ainda ficava com raiva. Não é diferente nos dias de hoje. Você quer multidão te seguindo? Você quer aplausos? Você quer realmente uma fama mundana ou terrena? Basta falar aquilo que o povo gosta, mas não aquilo que o povo precisa ouvir. E se tratando de profeta levantado por Deus, o profeta, ele escuta Deus e passa para o povo. O compromisso do profeta é simplesmente levar a mensagem que recebeu do próprio Deus, não floreando, não maquiando, ou muito menos reformando uma coisa que não precisa reformar, e muito menos atualizar. Hoje se fala de atualização da palavra. Hoje se fala de costumes e culturas que devem ser respeitados, porque naquele tempo, e a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a sua palavra se renova de dia em dia. Raia, sol de badarabacaia. Joel não foi escolhido por acaso. Em seu nome ele já trazia uma mensagem. Joel em hebraico, Ioel, que significa o Senhor é Deus. Ele queria dizer que quem estava falando na boca dele era o próprio Deus, e não realmente ele, ou propriamente a vontade ou a ira dele. Não era a raiva de Joel, não era o jeito de Joel, não era o costume, ou até mesmo aquilo que ele queria falar, mas ele estava falando aquilo que Deus estava falando. Petuel significa, na etimologia, visão de Deus. Talvez o seu pai passou toda a visão para ele, uma visão de Deus, não uma visão qualquer. Talvez ele foi doutrinado, a Bíblia Sagrada não dá muita ênfase quem foi Joel. Não se fala se ele foi sacerdote, se ele veio de uma linhagem, não, só fala que ele era filho de Petuel. Petuel significa visão de Deus. Talvez o seu pai, olhando a situação e temente a Deus, passou a real situação aonde o povo estaria chegando. E um problema de nós hoje é a falta de visão do futuro para ensinar aos nossos filhos. Você vai entender por que então Joel vai falar de filhos, velhos, jovens. Ele fala de visão futura. Daquilo que ele recebeu, ele também está passando por profecia. Se hoje nós temos que praticamente implorar para alguém entender que estamos em tempos não de festas, muito menos de alarido, mas em tempos de comunhão, em tempos de consagração, em tempos de busca. E mensagens como essa não atraem ninguém. Só atrai aqueles que realmente são chamados, que têm intimidade com Deus em oração. Joel, ele não se cansou, mas ele continuou a falar. Parece que Joel era um diretor de Hollywood, porque ele dá tanta ênfase naquilo que está sendo destruído. Ele levanta uma dramatização que não vai dar tempo de ler aqui, mas de passar realmente como Joel estava falando, mas se você ler rapidamente todos esses capítulos, você vai entender que Joel não poupou
nenhuma emoção na dramatização para falar explicitamente por que a nação estava passando a isso e o que o pecado gera. Mas nós entendemos também que no capítulo 2, a partir do versículo 12, Joel ele começa a ser usado como resposta de Deus. Se ele estava falando a respeito de tudo aquilo que estava sendo perdido, de tudo aquilo que estava sendo destruído, muitos já estavam sem esperança. Muitos já não estavam mais acreditando que Deus poderia estar no controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, e isso não é um jargão evangélico, porque Deus falou ao meu coração, vocês aqui não precisam realmente que um pastor venha falar aquilo que deve realmente fazer, porque aqui vocês têm, mas eu quero dizer para vocês que eu vim como profeta para dizer que a esperança ainda não morreu, que a esperança é Cristo Jesus, e mesmo que tudo venha a estar destruído na tua vida, Deus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a esperança. Ele não morreu, mas ressuscitou. Joel ele vem com isso, porque ele traz realmente essa dramatização para o povo fica assustado, o povo não sabe mais o que fazer, porque eles estão vendo e vivendo aquela situação, mas eles dizem, e agora, o que vai ser? O que devemos fazer? Eu falei, Jesus, por que o Senhor não deixou pegar as cadeiras? É a base. E a base, então, para um grande avivamento, começa a partir do versículo 12 do capítulo 2. Com a resposta de Deus e direção de Deus, o profeta Joel ele começa a dizer, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. O primeiro ponto da base para a restauração, para um grande avivamento, é converter-se. Converter-se é mudança de direção. Meu amado aqui teve que passar pela escolinha, vamos? Glória a Deus. Então teve que ver as placas de proibida conversão. Conversão é mudança de direção. É você estar indo para a direita e de repente você encontra algo e alguém fala algo melhor para você, você muda completamente a sua direção. É aquilo que o apóstolo Paulo diz sobre o novo nascimento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que... Posso falar? Que fofocava não fofoca mais. Aqui não tem mais. Varão, não fala isso não, senão você não sai vivo daqui, varão. Convertei-vos de todo o vosso coração. Mudança. Se o povo estava esperando e gostaria de ver uma verdadeira restauração, o primeiro ponto é mudança de direção, porque a direção que eles estavam tomando estava indo de passos largos ao inferno. E eu quero dizer, queridos, não confunda bênçãos de Deus com salvação. Pastor, que é isso? É isso mesmo? Ou você acha que no inferno não haverá realmente pessoas que foram curadas pelo Senhor, mas no inferno, pessoas que receberam uma bênção, talvez financeira, talvez conjugal, mas no inferno, sabe por quê? Porque receberam a bênção, mas não se converteram de todo o seu coração, continuaram no caminho errado, continuaram na direção errada, e a bênção não é endereço de salvação. Convertei-vos. E quando uma pessoa é convertida, mesmo que ela não receba, ela sabe que está no caminho correto e o caminho que levará à salvação. Convertei-vos.
A segunda base, ela vem ainda apertando. Capítulo 13. Convertei-vos e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Arrependimento genuíno. Não adianta buscarmos por um avivamento se não houver o arrependimento genuíno. E sabe o que é arrependimento genuíno? Você vê quão falho, quão pecador você e nós somos. Eu não estou falando de uma pessoa que tem remorso. Tadinha, sofreu tanto, está chorando na igreja. Alguém disse que eu sou muito duro. É que ninguém consegue, né? Enfim, deixa pra lá. Alguém diz assim: o pastor é muito duro. Choro não me convence. Atitudes me convencem. Eu já vi muita coisa nessa vida, queridos. Como muitos de vocês também. E a gente aprende que choro não é recado de arrependimento. Eu já vi muita gente chorando por remorso. Enxuga as lágrimas e diz: bem feito. O arrependimento genuíno é tão terrível, é tão transformador, que você se vê com uma carência tão terrível da presença de Deus, e você clama tão forte com Deus, ao ponto de você se achar literalmente indigno do perdão do Senhor. Então você vai rasgar, não as suas vestes, mas o seu coração. Vivemos em tempos hoje, queridos, que o período de oração se resume simplesmente ao acordar. Obrigado, Senhor, porque eu levantei. Obrigado, Senhor, por este alimento. Obrigado, Senhor, porque eu vou dormir. E depois a gente começa a falar e bater no peito: nós somos filhos de Deus. E eu aprendo que quando Jesus estava andando com seus discípulos, ele sendo filho de Deus, o que mais ele fazia, o que mais ele ensinava era oração. O que falta realmente para um verdadeiro arrependimento genuíno é mover-se em oração. Ah, pastor, mas aí eu faço, o meu nome está lá naquela igreja A, B, ou C, D e C e na boca do sapo. Eu ensino na igreja e vocês não precisam de ensinamento, como eu disse que vocês têm pastores aqui. Mas eu falo para a igreja que é muito bom o Senhor conhecer a sua voz em oração. Para nós, como ministros do Senhor, é importante nós levarmos as suas petições como um verdadeiro sacerdote a Deus. Mas muito melhor é a sua voz ser conhecida pelo Espírito Santo de Deus em oração. E só assim haverá realmente um arrependimento. Como eu conheço uma pessoa que tem um arrependimento genuíno? Ela vai pensar duas vezes antes de falar mal de alguém. Ela vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa que vai desagradar ao Senhor. Ela vai pensar 2, 3, 1000 vezes antes de tentar ou querer abandonar a Deus por não receber alguma bênção. Porque ela sabe que viver sem a presença de Deus é a pior destruição que um ser humano realmente pode aguentar ou viver. Se a primeira é converter-se, a segunda é o arrependimento. Mas na terceira, ele diz o seguinte: quem sabe, se não se voltares e se arrepender e deixar após si uma bênção, uma oferta de alimento, de libação para o Senhor vosso Deus, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Santificação. Parece que eu estou vendo Joel falando a respeito de santificação.
E alguém lá no tempo de Joel, não me entendam mal, mas lá no tempo de Joel, falando assim, meu povo, separação. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías que Isaías ele tem realmente uma visão do Senhor. E ele se acha tão impuro, tão indigno de ter aquela visão do trono do Senhor, que ele começa a pedir misericórdia. Ele vê a santidade do Senhor e isso constrange, porque ele começa a enxergar as suas falhas, os seus pecados, a sua podridão. Mas é interessante que aqueles que nós achamos realmente tão santos, que eram os serafins, é uma classificação angelical, que voavam realmente sobre o trono do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Com 2 voavam liberdade na presença de Deus. Com 2 cobriam os pés, santidade ao Senhor. Com 2 cobriam o rosto, intimidade com o Senhor. A santificação traz intimidade. A santificação aproxima-nos do Senhor. É muito importante nós entendermos, queridos, em nome do Senhor Jesus, que sem santificação, segundo realmente o livro de Hebreus, é impossível ver a Deus. É tão interessante que uma palavra para holocausto e também oferta, a palavra em hebraico é korban. E sabe o que significa korban no original ou na raiz? Aproximação. Quer dizer, quando você se sacrifica, você se aproxima. Quando você se sacrifica, sacrifica o quê? O homem velho, a mulher velha, os costumes velhos, as vontades velhas, as volições que realmente te afastam de Deus. Quando você sacrifica tudo isso, você se aproxima do Senhor. Então eu aprendo, queridos, em nome de Jesus, que a santificação também está englobada a renúncia. Ninguém quer renunciar um jogo de domingo para estar aqui glorificando a Deus. Já que eu estou falando por baixo, hein? Não falei nem do sorvete do McDonald's com namorado. Uma ida no shopping. Pastor, você está muito... Tem coisas mais profundas. Calma, irmão. Tem gente que é mais profissional, né? Mas que querem a presença, mas a presença não pode chegar porque não há santificação. Querem sentir o toque, mas não há. Por quê? Porque Deus é santo. Por que eu falei dos serafins? Os serafins, diante da glória do Senhor, eles tinham como pegar a brasa do trono do Senhor, se aproximar de Deus, mas eles não olhavam para o Senhor. E muitas vezes a gente, cheio de pecados não arrependidos, queremos realmente chamar a presença do Senhor. Ei, pastor, mas aí você está errado. Mas é aí que entra a misericórdia de Deus, sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. E Jesus nos dá o livre acesso. Para quê? Só para sentir? Não, para se arrepender e depois entrar. Quem está entendendo? Aproximação. Joel estava falando, olha, vocês querem realmente que essa situação mude? Primeiro, converta o seu coração a Deus, mude de direção. Essa direção que vocês estão tomando vai levar para mais destruição e, quiçá, o inferno. Arrependam-se. Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo? Arrependam-se. Vocês não estão vendo que tudo está sendo destruído pela falta do arrependimento genuíno em se consertar para estar literalmente na presença de Deus? O arrependimento vai te gerar realmente a santificação. Por quê? Porque você não vai fazer mais aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, santificai. Ele está falando isso. E se não bastasse isso, eita, aqui que eu gosto. Capítulo 16, ele diz assim, congregai o povo. O que ele disse? Ai, eu não escutei. O que ele disse?
Finge que você jantou, amém? Glória a Deus. Finge que é realmente o almoço de domingo, lasanha. Faz tempo que eu não como, mas quem sentir de Deus aí, eu estou recebendo. Em nome de Jesus. Finge que você comeu uma lasanha. O que ele disse? Congregai o povo. Por quê? Porque o povo está disperso. O povo não está em comunhão. O povo está seguindo seus próprios conceitos. O povo está seguindo seus próprios desejos. Congregai ao povo. Congregai, ajuntai ao povo. Porque Deus vai falar. Mas aí alguém vem e fala assim, não, agora nós estamos no tempo da live, não precisa congregar, não. Eu não preciso sair de casa, até porque eu ganho uns minutos da novela. O filme é mais importante. O Big Brother é... Ele fala, congregai e santificai a congregação, ajuntai os anciões. Anciãos. O pastor tem que entender. Eu tenho mais de 70 anos. É sair da minha casa, isso quando passa. Chovendo. Queridos, eu fui criado dentro da igreja, quando pequenininho, aonde eu via irmãs saindo de lugares tão longe. Uma coisa que eu olhava para, não era nem as pernas, mas era a canela das irmãs. Eu falava para minha mãe, eu era pequenininho, eu falei assim, mãe, por que as crentes têm canela grossa? Porque anda demais. Olhando as canelas. Eu entendia porque elas saíam de qualquer lugar para estar na presença de Deus. O Senhor está falando, não tem desculpa, ajuntai os anciãos, congregai em uma assembleia solene, porque o Senhor vai falar. Saia dos vossos lares, das vossas casas, porque o Senhor continua falando. Esses dias eu tive que escutar assim, pastor, você acha que é pecado eu escutar o culto dentro da minha casa? E é claro, no conforto do meu lar, tomando um Toddy e algumas vezes um sanduíche, dando glória a Deus? Vou falar nessa história. Para ser educado, a gente respira, né? Ainda bem que no céu não vai ter Toddy nem sanduíche. Se acostuma com as coisas daqui. Se acostuma com este ambiente espiritual. Se acostume, em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo que está rodeando e passeando no meio de nós. Se ele fala dos anciãos, ele diz, congregai as crianças e as que mamam. Ai, Jesus. Fica quieto em casa, filho. A gente dá muitas desculpas para congregar na presença. Mas queremos que a glória do Senhor esteja na nossa casa. Queremos que o Senhor resolva os problemas da nossa casa, da nossa vida. Mas não nos colocamos à disposição de buscar. Simplesmente nessa geração de self-service, ainda realmente não existe no catálogo do iFood você ligar e dizer, eu quero uma presença de Deus, como de ouro, de prata, de ouro, alguma coisa, eu quero um charamanaia aqui na minha casa. Aí o motoqueiro fala assim, já estou indo para aí. Não existe, porque a presença de Deus, ela é inegociável, é através de busca, é através de dedicação, é através de renúncia,
é através de santidade. Raia Sol, Riminarabacai. Eu sinto a presença de Deus aqui, igreja. Não há. Oh, Remanarabassúria. Mas é criança. Traz para a presença de Deus. Mas estou amamentando. Traga que vai ser bem mais forte. Mas atrapalha o culto. Deixa ela glorificar também em nome de Jesus. Porque aqui é melhor do que ficar em casa. Aqui é melhor do que qualquer outro lugar. Não é o espaço físico ou geográfico. É aquilo que existe aqui. Presença de Deus, palavra de Deus, essência do Espírito Santo de Deus. Aonde você entra de um jeito e sai transformado. Aonde você entra com problema e sai com problema solucionado. Aonde você entra enfermo e sai curado. Aonde você entra falido e sai restaurado. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui. Oh, lebadarabaia, subia. Aonde há presença de Deus, a mover do céu. Ele continua. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Isso é cultural. Porque o povo judeu, quando se casava, o noivo e a noiva não poderia ser oportunado durante mais de 30 dias. Não poderia ser oportunado por nada, porque era o momento do noivo e da noiva. Mas aqui, na presença de Deus, o Senhor está falando. Fala para o Joel, fala para o povo, que na minha presença, até o noivo vai ter que sair da recâmara, até a noiva vai realmente ter que vir também. Em nome de Jesus eu estou falando. Aleluia, glória a Deus. Ei, você quer ganhar o seu marido, quer ganhar a sua esposa, traga para a presença de Deus. Ole babarabacaia, súbia. Não existe esse negócio não, queridos. Quer ficar comigo? Então, tá assim. Se for para escolher entre você e Deus, tchau. Quer ficar comigo? Meu pai me ensinou. Essa é uma palavra do norte, tá? Ele me ensinou o seguinte: filho, você tem que matar o galo antes de se casar. Quer matar o galo? Isso é uma expressão do norte. Posso falar? Vocês me colocam em cada enrascada. O que tem de hoje em dia, aqui não, mas lá no Jardim Primavera. Varão, por que você não veio na igreja? Porque minha esposa precisou não sei do que. Varão, por que você não foi na igreja? Porque meu marido não deixou. Eu vou falar com o marido, não. Não, pastor, não é nada disso. Acabaram aí, agora está presente. Não, não é nada disso. Então, eu não estou falando da que está em oração e em intercessão, aonde o marido realmente ainda não se converteu, mas ela está buscando com sabedoria. Quando Deus realmente toca, ela ora, ela se dispõe, ela faz, ela jejua, ela está sempre realmente na presença de Deus como marido. Que tem de desculpa? Eu estou falando besteira aqui? A noiva sai dos aposentos. Chama atenção agora. Os sacerdotes e os ministros
somente. Ele manda a gente se quebrantar. Pelo carro que saiu o modelo, comprou 2022, saiu o modelo 2022. Deus, por que, Deus? A gente chorar. Dar por vida almas. Como toda a responsabilidade para mim agora, pastor Paulo, em nome de Jesus, peço até licença para falar algo. Aqui não é assim, é por isso que eu estou falando isso. Nós temos hoje muitos sacerdotes e ministros que não choram mais por almas, mas choram porque aquele homem ou aquela mulher que dava um dízimo alto foi embora, não por causa da alma. O dízimo pode ficar, a alma pode ir embora para o inferno. Sacerdotes e ministros que não têm mais o compromisso com a palavra, mas são verdadeiros showmans, que querem arrancar realmente risada. Eu não estou dizendo da forma que Deus usa muitos homens de Deus, que traz realmente um humor, mas de repente vem a rasteira. Você nem vê que caiu, mas já caiu. Glória a Deus. Estou falando disso. Eu estou falando de levar o culto ao Senhor para um circo, aonde as pessoas não aprendem nada, mas só saem realmente alegres emocionalmente, não quebrantadas espiritualmente. Sacerdotes e ministros que estão mais preocupados com a popularidade nas redes sociais do que propriamente o órfão, a viúva e o enfermo, que precisam de uma palavra e que não vem porque não tem condições. É por isso que nós estamos vendo também esta situação, aonde os bons estão pagando pelos maus. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo uma grande divisão, um divisor de águas, melhor dizendo, para mostrar aquele que serve e aquele que não serve. No livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, o Senhor usa a boca do profeta para dizer: e vereis que é naquele dia a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aquela palavra não é para ímpios, é para casa de Israel. E dentro da casa de Israel haveria pessoas que não serviriam e outras que serviriam. Chorem, quebrantem-se entre os alpendres do altar e digam: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios os dominem. Porque diriam entre os povos: onde está seu Deus? Chorar pelo povo, se lamentar pelo povo. Quantas vezes eu já entrei dentro da igreja com o coração tão fechado com os problemas que a vida me deu, ao ponto de falar: Senhor, eu não consigo orar por ninguém. É nesse dia que o Senhor coloca uma fila para você orar. Eu falei: mas eu vou entender Deus. Teve dias que eu falei: hoje eu não vou na igreja porque eu não vou conseguir dar glória. Alguém me ligou: passou a acontecer um problema aqui na igreja e eu preciso do Senhor aqui. Teve um dia que eu quis, no bom sentido, enganar a Deus. Estava contrito, estava muito abatido.
quero ir na igreja, eu não quero. Ou alguém com problema na igreja e ligou uma pessoa também para eu ministrar a vida dela. Eu falei, mas nem isso. É. Sabe o que é isso? Porque nós, sacerdotes e ministros do Senhor, nós fomos levantados não para enxergar e olhar a nossa vida. E Deus não está sendo orgulhoso nesse sentido. Mas Ele sabe que se nós olharmos a nossa vida, a gente para. E quando olhamos realmente aquilo que nos compete, aquilo que é de nossa responsabilidade, que é o povo, para orar, para interceder, para consagrar-se pelo povo, os nossos problemas, por incrível que pareça, se resolvem. Eu tenho uma particularidade comigo, e eu não falo para ninguém fazer isso, a não ser que Deus venha tocar no seu coração. Eu não oro por mim. Eu nunca orei por mim, Senhor, olha como... Não, nunca. Porque eu falei, Senhor, enquanto eu estiver orando pelo povo, orando por situações, orando por família, o Senhor conhece o meu coração, eu não vou abrir a boca, o Senhor vai falar. Tem sido assim. Eu tenho visto o agir do Senhor realmente, literalmente, nos dias de hoje, diante de uma emissão de uma guerra, onde muitos estão falando que pode explodir uma terceira guerra mundial, mas eu estou vendo a mão do Senhor. Ele está falando literalmente conosco. Se levantem. Todos sem exceção. Se a pandemia veio, se alguém realmente perdeu algum ente querido, ei, a vida segue com Cristo, não sem Cristo. Se levantem. E de repente, então, depois de tudo isso, ele vem falando no versículo 22, não temais, aleluia, melhor dizendo, 21, não temais, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Talvez nós devemos mudar o nosso foco. É aquilo que nós aprendemos na escola sobre a física. Esse copo está menos cheio ou mais cheio, está vazio ou menos. Não, queridos, em nome de Jesus. Eu me lembro um homem de Deus dando um testemunho de um atropelamento de um cachorro na porta de um bar, aonde as vísceras daquele cachorro ficaram todas expostas, todo mundo que passava vomitando. Me perdoe falar assim. De repente sai alguém então de uma casa e começa a dizer, que coisa linda, que perfeição é esta, só Deus pode fazer isso. Alguém toca ele e fala, você está louco, você está maluco. Tem pessoas que estão tendo náuseas aqui, estão com nojo até mesmo de pegar realmente esse cachorro que acabou de ser realmente atropelado, está com sangue, vísceras, tudo para fora, e você está vendo as coisas, e que coisa linda você está vendo. Ele disse, nunca passou uma escova, um creme dental, um fio dental nestes dentes, branquinhos, olha estes caminhos. Nunca foi ao dentista e Deus cuidou até o dia de hoje sobre estes dentes. Aí ele vira para o homem e diz assim, você escolhe para onde você quer olhar. Se é a carniça ou se é a perfeição de Deus. Em outras palavras, você escolhe para onde você quer olhar. Para os problemas da sua vida ou para a promessa que já foi derramada sobre nós, sobre os nossos filhos. Você escolhe para onde você quer olhar. Para os boletos, para as dívidas, para os problemas, para as calúnias, para os julgamentos, ou para a palavra do Senhor que diz, tu és mais do que vencedor. Você escolhe. E eu finalizo então com o versículo 28. E há de ser que depois
Depois do quê? De tudo aquilo que nós falamos. Depois que as pessoas entenderem, se converterem, se arrependerem, se santificarem, de não arrumarem mais desculpas para congregar, para estar em uma assembleia solene buscando a Deus. Depois que realmente homens e mulheres que foram chamados realmente para ministrar e pregar e para cuidar de vidas, chorarem, se quebrantarem por almas e não pela lã das almas. Depois de tudo isso, eu derramarei. Pastor, mas ele já derramou. Jesus veio ensinando. Não foi uma multidão, mas através de 12, esses 12 se multiplicaram. E o Senhor enviou. E nesse envio, o Senhor foi ensinando a eles não olharem os problemas, mas olharem a perfeição de Deus. Ao ponto de declararem, quando liberou 70, dizendo, olha, quando vocês forem em uma cidade, vocês liberarem a paz, e se ninguém receber a paz, vocês trazem de volta a paz. Porque os filhos do trovão, Bonerges, aquele que falava, filhinhos, abençoadinhos, João e Tiago, antes de falar filhinhos, antes de falar bonzinho, ele desejou exterminar uma cidade com fogo. O Senhor quer que eu levante a mão e extermine aquela cidade com fogo. Vocês não sabem que espírito vocês são. Eles aprenderam a não olhar os julgamentos, os apontamentos. Os boletos que chegam sempre no dia 10 e no dia 12. A não olhar o marido que chega daquele jeito, ou a esposa que não entende o marido. O filho que não dá sossego. Eu não aguento mais. Aguenta. Se Deus deu, você aguenta. Posso falar? Eu não aguento mais. Aguenta. Porque você foi plantado aqui para aguentar. Em nome de Jesus. Aguenta. E agora Jesus está prometendo: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É interessante que Jesus não falou aquilo que viria a acontecer, só falou de poder. E eles estavam reunidos. É interessante que havia uma festa anual, aonde todos os judeus de diversas localidades, nações e países saíam dos seus territórios e iam realmente estar em Jerusalém para o sacrifício anual. E ficavam então aquelas semanas, porque entrava a semana de Pentecostes, depois dos pães asmos, enfim. A cidade estava cheia. Mas o que é interessante é que dentro de um cenáculo, e eu louvo a Deus e agradeço a Deus, eu estive neste lugar. É um lugar realmente, praticamente deste tamanho, aonde também foi celebrada a última ceia do Senhor. O mesmo lugar. Eles estão ali reunidos. Eles estão clamando, buscando. É interessante que eles não estão falando mal de ninguém. Eles não estão falando, você viu o diácono, você viu o presbítero, você viu o irmão, você viu a irmã. Não, eles estão orando. Orando. Pastor, desceu quando eles estavam orando? Não. A Bíblia é muito clara. E quando eles estavam sentados, de repente, tem um vento veemente. Por que o Espírito Santo não desceu quando eles estavam orando? Porque nas nossas vidas, a gente tem que saber e respeitar o tempo do Senhor. Ore, mas esteja esperando. Ore, mas esteja não ansioso, aguardando, porque a promessa é verdadeira. Pastor, eu já orei, eu vou parar de orar porque eu não aguento. Não é parar assim. É orar e esperar. É orar e confiar. E de repente,
Atos capítulo 2. Versículo 1, e diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Quer desistir? Descansa em Deus. Quer voltar atrás? Descansa em Deus. Espera. Vamos ficar de pé? Eu termino só com essa explicação, porque nas 2 quinta-feiras que virão, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai levantar essas cadeiras. Mas a mim foi concedido a trazer esta base da conversão genuína, mudança de direção, do arrependimento genuíno, da santificação, purificação, intimidade, do congregar, de você estar em comunhão com o seu irmão, de você poder olhar para o rosto da sua irmã e do seu irmão e dizer: nós vamos para o mesmo céu. Ah, pastor, se for assim, então eu não quero. Então tá bom, você fica, ela vai. Você decide, tá tudo resolvido, você fica, ela vai. Teve uma irmã que eu falei assim: eu não aguento mais, então tá bom, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar. Como eu vou ficar? Não estou errado. Não, você não quer olhar, você não quer entender, você não quer liberar perdão até para a sua vida. Então sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levar ela para separar vocês, leva ela e manda você para o inferno. Não! Você acha que lá no céu vai ter briga? Conserte-se aqui. Posso falar uma coisa? Uma das coisas principais que o Senhor fala antes de levar alguém não é assim: olha, beija todo mundo, paga todas as suas contas. Não, ele fala: arruma a tua. Arrumar a casa é arrumar aquilo que está pendente, a sujeira que está ainda pendente, a mágoa, a falta de perdão, o rancor, pagar as dívidas, não somente financeiro, mas as dívidas que você tem com alguém, da falta de gratidão. Quando Joel fala: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Os filhos profetizarão, eles estarão cheios de projetos. Você está cheio de projeto? Não, pastor, mas não dá para colocar projeto porque eu não sei nem o que vai acontecer aí na guerra. Faça projetos. Sonhe, profetize. Abra a tua boca, Deus já te deu autoridade. Entra hoje dentro da tua casa profetizando em nome do Senhor Jesus. O que tem realmente de crente com medo de Cosme e Damião não é possível. Com o sapato emborcado, eu vou morrer, por quê? Porque o sapato dormiu emborcado. Eu falei: rapaz, se fosse assim, eu já estava morto faz tempo. Profetiza. Os vossos velhos sonharão. Sabe o que é sonho? É projeção de algo lá na frente, esperança. Quem não tem esperança não sonha. Quem tem esperança sonha. Só que é interessante que aqui ele está falando a respeito dos vossos velhos sonharão, e realmente os filhos, aleluia, terão visões. Aonde os velhos vão sonhar, mas os jovens vão realizar. Você crê nisso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Pai querido, Pai bendito, eu sei que o Senhor está aqui porque nós sentimos. Foi fiel, Senhor amado, a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração neste primeiro dia da campanha de avivamento. Devido a estas bases, Senhor, eu peço a Ti, Papai, que o Senhor visite a cada coração nesta noite, falando intimamente, Senhor querido, trazendo, Senhor, a revelação, Senhor amado, bíblica a cada coração, enchendo, capacitando, Senhor amado, tanto de sabedoria como de conhecimento.
para que todos nós, Senhor amado, possamos crescer e amadurecer, Senhor, continuamente. Nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, termos verdadeiramente a conversão genuína, o arrependimento, Senhor amado, necessário para entender que nós não vamos conseguir sobreviver, Senhor, sem a Tua presença. Que o derramar do Teu Espírito Santo sobre um avivamento a qual nós estamos clamando, Papai, devido à situação em que estamos vivendo, em motivos de guerra, em motivos de pandemia, muitos se esfriaram, muitos abandonaram, muitos estão completamente fracos, ao ponto de não se levantarem, Papai querido, até mesmo para escutar uma palavra que venha dos céus. Mas muitas vezes tem se enchido, Senhor, com palavras, Papai amado, muitas vezes egocêntricas, muitas vezes de autoajuda que não levanta ninguém, só massageia. Mas eu peço a Ti, Senhor, não é uma fórmula mágica, mas é uma receita bíblica. Que o Senhor consiga, Senhor amado, porque eu sei que o Senhor consegue, nos toque intimamente a produzir, Senhor querido, frutos verdadeiros, Senhor. Em nome de Jesus, Papai amado, de conversões, de arrependimento, de intimidade, de entrega, de disposição e disponibilidade para a Tua obra, porque eu sei, Papai querido, em nome de Jesus, que ainda há muita coisa a ser feita, Senhor, e o Senhor, Papai amado, espera que nós possamos estar de pé para realizar a Tua grande missão, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, conduza, Senhor, o Teu povo no caminho mais perfeito da Tua presença, da Tua glória, e que Teu Espírito Santo, Senhor, mova-se, Senhor amado, em nome de Jesus, a nosso favor. Quem crê nisso, aplauda bem forte o nome santo de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. As bases foram lançadas, né, irmãos? Não se constrói nada se não tiver um alicerce primeiro. E hoje Deus nos agraciou em colocarmos as bases para que nós possamos ser avivados. Só que uma das coisas que é importante saber também é quem é que quer ser avivado aqui, irmão. E você não... Porque Deus, ele é tremendo e ele é tão educado e respeita o teu livre-arbítrio, ele não vai fazer aquilo que você não queira. Só que uma vez que você queira, você precisa obedecer aquilo que foi elucidado nesta noite pela palavra do Senhor. Nós precisamos de fato se converter. Nós precisamos de fato reconhecer que precisa muito ainda para que nós possamos estar da maneira que Deus quer. Mas pela misericórdia, Ele nos deu a condição nesta noite de nós convertermos e chegarmos aonde Ele quer. Amém, igreja? Então cabe a mim e a você estarmos nesta posição, nesse posicionamento. Como eu expliquei para vocês hoje, até no grupo da igreja, a gente começou agora às 6 horas da tarde, um clamor, um jejum, pela vida principalmente dos casais, né, irmãos? Porque nós fizemos um jejum ontem, entregamos de manhãzinha e hoje à tarde Deus falou, você vai começar de novo, 6 horas da tarde, entregar ao meio-dia, são 18 horas. E nós vamos estar buscando, já estamos, né, apresentamos 6 horas da tarde, para que Deus tenha de ti a oportunidade para Ele trabalhar dentro da tua casa. Porque às vezes a gente pensa que é Deus que não está fazendo, mas é você que não dá oportunidade para Deus realizar. Foi como foi dito aqui, não adianta a esposa que não tem o marido convertido crente desistir. Não, tem que continuar orando, continuar clamando. A palavra do Senhor fala que a casa do demônio só sai com jejum e com oração. Então nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando. E também pela tua vida financeira, irmãos. Tem muita gente que precisa ainda compreender de fato o que é caminhar com Deus e ser fiel na sua vida financeira. Tem pessoas desempregadas e como a palavra do Senhor disse, eu sou o pastor da igreja, eu preciso chorar por vocês, né, irmãos? Você viu que o apóstolo ministrou aqui, tem que chorar pelo povo.
Então nós estamos fazendo aqui a partir das 6 horas da tarde, né? Nós já começamos, eu sei que Deus vai operar de forma extraordinária. Eu acredito nisso, na providência de Deus. Eu ainda creio que Deus realiza coisas extraordinárias. Porque senão seria em vão nós estarmos aqui, irmãos. Se for para não crer, irmãos, eu preferiria ficar na minha casa, irmãos. Se for para estar por estar, eu prefiro estar num lugar onde está tranquilo, né? Como esta pessoa que o apóstolo falou na mensagem, ficou dentro de casa, tomando um Toddy, né? Comendo um lanchinho. Se for para não fazer da forma que Deus quer, então não adianta de maneira alguma. Porque uma vez que você vem, é para realizar de acordo com aquilo que Deus falou. Quer ser avivado? Então coloca primeiro o alicerce. Se converte de todo o coração. Faça aquilo que você precisa fazer, que você sabe o que é. Deus lhe falou tremendamente nesta noite. Cada um de nós sabemos o que precisamos executar para que o Senhor nos avive. E avivamento é muito, mas muito, muito importante para a vida do crente. E quando fala avivamento, não deve ficar só pulando não, viu, irmãos? Avivamento é muito além do que isso. É muito mais que isso. Amém, queridos? Mas quem recebeu esta palavra nesta noite? Amém, apóstolo? Obrigado. Mais uma vez o convite. Estamos caminhando sempre juntos. Precisar, eu estou lá. Está aí o evangelista também. Pode pôr esse homem para trabalhar um pouquinho. Está o presbítero também. Está o pastor Edson ali também, ali embaixo. Tá bom? Quando precisar, pode chamar esse povo. E prostrado teus pés e a Assembleia de Deus, uma palavra de vida, caminham junto. Amém, Miguel? Olha o Miguelzão ali, ó. Irmãos, vamos embora então para nossa casa, mas não deixe essa palavra fugir não, amém, irmãos? Não deixa o inimigo da tua alma roubar esta palavra. Pergunta a si mesmo, o que é que eu preciso fazer? Aonde que eu estou falhando? E já foi respondido aqui nesta noite, para que você possa vir no domingo já avivado, amém, crente? Já vem no domingo avivado, né, seu Vicente? Já vem daquele jeito, né? Já vem de uma forma em que Deus vai se alegrar na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Tu és como sempre, ó Deus. E o Senhor, por Tua bondade, falou com a Tua igreja mais uma vez. E por esta razão nós Te louvamos, Te agradecemos. E peço ainda, Deus, a Tua graça sobre cada um de nós no retorno para os nossos lares. Que o Senhor, assim como nos trouxe, também esteja conosco no retorno. Que este meu irmão, esta minha irmã, possa se chegar no teu lar em plena condição de permanecer exaltando o teu glorioso nome. E que esta palavra, Senhor, que hoje foi dita a nós, fique gravada, marcada na tábua do nosso coração, como cantou o salmista, para nós não nos esquecermos e nem pecarmos contra ti. Porque o Senhor é o Deus que aviva, mas que anteriormente requer de nós uma conversão de todo o nosso coração. Senhor, e estamos aqui porque precisamos de Ti. Então nos ajude a realizarmos aquilo que o Senhor requer de nós, para vivermos da Tua parte as promessas que já estão realizadas no mundo espiritual. É o que nós acreditamos e cremos assim, e nós Te louvamos. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja hoje, para todo sempre. Que todo mundo diga...